Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Me chamo Jackson, fundador da Trilha da Aprendizagem, e aqui estamos nós para falar de um assunto muito importante, a importância do planejamento semanal. Eu fiz uma pesquisa aí nos stories durante o final de semana para ver o que o pessoal mais fazia no tempo livre, principalmente no final de semana, né? Muitos colocaram o descanso, outros estudos, outros viagem, outros momentos em família. E uma pergunta que eu coloquei nos stories: se você faz o planejamento semanal. E uma outra é se você tem dificuldade em fazer esse planejamento semanal. Então, aguardar um pessoal entrar aí um pouco e o nosso bate-papo de hoje vai ser a respeito disso. Se você não assistiu também a nossa aula sobre como eliminar, como combater as ameaças do trabalho, está lá no nosso canal no YouTube. Só pesquisar Jackson Gomes, também tem um link aí na biografia que você vai estar assistindo também a nossa aula. Então vamos lá, pessoal, vamos sem perder tempo, vamos direto ao assunto. A importância do planejamento semanal. É muito comum nós ouvirmos aquelas frases assim: olha, não tem tempo. Gente, como que o tempo passou? A gente já está em outubro, faltam 2 meses para acabar o ano e eu não fiz quase nada daquilo que planejei. Olha, o tempo está passando muito rápido, a semana está passando muito rápido e de repente já é 2021. De repente, daqui a pouquinho vai ser 2022. E muitas coisas que eu planejei, muitas coisas que eu idealizei, sonhei, não aconteceram. Não aconteceram. Ou até mesmo no nosso dia a dia, é muito comum a gente falar assim: olha, está faltando muito tempo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas muitas vezes todos esses desejos, todos esses sonhos estão na nossa mente. Estão tão somente no campo das ideias. E por conta da correria da nossa vida, por conta do dia a dia, que é muito corrido, são muitas atividades, são muitas coisas, a gente acaba não se atentando para as coisas que de fato importa para nós. E aí é uma das coisas que acaba a gente vivendo dia após dia, que é a questão da procrastinação, né? Primeiro, que é a falta de tempo. A gente se questiona por conta da falta de tempo, a gente fala assim: não tem tempo, não tem tempo. Se fosse possível ter 36 horas o dia, eu gostaria disso. E Mas, na verdade, também uma outra coisa que acaba atrapalhando muito é a procrastinação. É aquela famosa frase também que a gente fala assim: não, depois eu vou fazer. Depois eu faço, eu tenho tempo ainda, depois eu faço, amanhã eu faço, depois, mês que vem. E com isso o tempo vai passando, com isso o tempo vai passando. A gente não acaba não encarando ali aquele desafio, aquela atividade naquele primeiro momento, mas com uma falsa expectativa de que depois as coisas vão ser mais fáceis, que depois você vai estar mais disposto ou disposto para fazer aquela atividade que é importante para você. Outros também, um outro fator que acaba dificultando no planejamento semanal ou até mesmo no planejamento diário, são pessoas que são viciadas em adrenalina. É isso mesmo, são pessoas que gostam daquele ali, aquele dia a dia, aquela correria, aquela coisa frenética ali, aquele feeling ali, só ir, sem pensar, sem parar para pensar, mas tão somente agir, 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 aquela correria de vai para um lado, vai para o outro e prazo curto para talvez entregar determinada coisa, entregar determinada atividade, porque a pessoa é viciada na adrenalina. Ela tem uma certa dificuldade em lidar com o prazo, ela tem uma certa dificuldade em lidar no longo prazo. Então ela prefere essas coisas em curto prazo e essa adrenalina. Eu falo isso porque por muito tempo e também no período de faculdade eu fui muito isso. Era muito esse que
deixava fazer as coisas para em cima da hora. Bem em cima da hora, era aquele momento que eu começava a estudar, começava a ler, começava a fazer o trabalho para entregar, porque realmente aquela adrenalina ali me motivava a ir mais rápido, pensar mais rápido, porque além da adrenalina tinha a procrastinação, né? Eu era muito procrastinador, e é uma das coisas que venho trabalhando, e por isso estou aqui também falando desse planejamento semanal, porque tudo isso aí que eu tenho falado são coisas que eu iniciei na minha vida, principalmente no período da faculdade, principalmente no período do início do mercado de trabalho, em procurar as primeiras vagas de trabalho. Então foram habilidades, foram competências que eu tive que desenvolver na marra ali, na prática mesmo, na garra ali, e graças a Deus tenho aprendido dia após dia e tenho me desenvolvido dia após dia. Então, era aquela procrastinação de entregar o trabalho para a última hora, de fazer a atividade na última hora, de entregar tudo no último minuto entregava. Mas algumas vezes dava certo, outras não dava certo. Tinha vezes que eu perdi tempo para fazer uma atividade que valia 3 pontos, na média 10 pontos no total, e um teste era de 3 e a prova só 7, e às vezes perdi a oportunidade de fazer um teste, perdi a oportunidade de entregar um trabalho no prazo por conta disso, ou chegava no local bem depois do horário, e acabava perdendo aquela oportunidade por conta da procrastinação, por conta de viver essa adrenalina a todo instante, por falta de planejamento. Mas chegou um momento, eu fiz a licenciatura de História, chegou um momento que era necessário cumprir horas para estágio. E foi ali naquele momento em que eu comecei a perceber a importância do planejamento. Em que eu pegava toda a minha semana assim, e pegava os horários das aulas que eu tinha que assistir e falava assim, olha, nessa semana eu preciso ter tantas horas para me chegar até o final do semestre e concluir a faculdade. Porque senão eu vou ter que repetir ou até mesmo fazer mais um semestre só para cumprir a disciplina de estágio. Então foi um momento muito importante que, de fato, ali comecei a pegar o papel, a caneta e começar escrevendo, fazer ali o planejamento semanal das horas que eu precisava para cumprir ali o estágio. E foi naquele momento ali que eu fui vendo a importância. Eu falava, olha, nesse dia tem 5 horários que eu preciso seguir, em tal dia 5 horários, em determinada data eu já vou conseguir concluir o estágio e, consequentemente, passar. E outro momento chave também, que foi importante, a importância do planejamento, foi no período de liderança dos jovens, e ainda estou no período de liderança dos jovens, mas foi no início da liderança de jovens, assim, e eu era muito aquela questão de, não, vamos fazer, vamos pensar, vamos ter ideia, vamos bolar, e não tinha esse planejamento. Às vezes conflitava as datas, horários, e depois de muito horário trocado, depois de muito puxão de orelha, que fui aprendendo e vendo a importância desse planejamento. E uma das coisas que ajudou muito foi a agenda. É uma grande ferramenta que a gente tem para o planejamento semanal. Tem uma frase do John Maxwell, que ele é pastor, treinador, ele realmente é treinador de liderança, um dos mais conhecidos e um dos autores mais renomados no assunto de liderança. Ele fala que o nosso sucesso é definido pela nossa agenda diária. Olha só que reflexão. Que o nosso sucesso é definido pela nossa agenda diária. Também tem um livro do Hábitos Atômicos que vai falar muito sobre isso e traz muitos conceitos de ser melhor 1% todos os dias. Às vezes a gente quer fazer grandes mudanças na nossa vida, a gente está aí se aproximando de um novo ano, 2 meses para acabar o ano, e vale a pena essa reflexão.
Às vezes a gente quer mudar tantas coisas na nossa vida, tantas áreas da nossa vida, e a importância desses pequenas atitudes, desses pequenos hábitos, que fazem toda a diferença para a transformação da nossa vida. E essa transformação e essa mudança de pequenos hábitos precisa iniciar e precisa ter um planejamento. Aí a importância do planejamento semanal. E quando a gente começa a pegar a agenda, uma agenda comum, que com certeza isso aqui foi Flow, minha esposa, que me deu, que é uma excelente ferramenta aqui, em que a gente tem maior clareza das atividades, daquilo que a gente vai fazer. Aqui a gente pega bem detalhado aqui, pega o início da semana. E é muito importante, uma das coisas para a gente iniciar esse planejamento semanal, é muito importante a gente definir primeiro quais são as minhas prioridades. O que é prioridade para a minha vida? Talvez neste momento a prioridade na sua vida é a sua carreira, é o seu trabalho, são os seus estudos. Você precisa se dedicar mais aos estudos, você precisa se dedicar mais para a sua saúde, você precisa se dedicar mais aos seus relacionamentos, você precisa se dedicar mais a talvez um hobby ou algo ligado ao seu propósito de vida, de ajudar pessoas. Eu não sei qual área que você é importante para você nesse momento, mas é é crucial você definir isso para sua vida. Por quê? O que acontece? Aquilo que é mais importante para você é aquilo que você vai mais dedicar tempo, vai dedicar energia, vai dedicar a sua atenção, e você, sem perceber, se você fizer um panorama agora da sua vida e fizer uma análise aí, você vai acabar percebendo que aquilo que você gasta mais tempo é aquilo que é mais importante para você. Talvez é mais importante para você estar estudando diversas horas, é mais importante para você estar com seu cônjuge ou com seus amigos, é mais importante para você estar cumprindo seu propósito de vida e impactando outras vidas. Eu não sei o que é mais importante, mas uma coisa é certa: você precisa definir sua escala de prioridade. E a partir disso, a gente montar o seu planejamento semanal. A partir disso, a gente montar a sua agenda diária. Olha só, e é fundamental a gente construir a nossa agenda no domingo, no final de semana. Por quê? Porque ainda é o primeiro dia da semana, é o início da semana, no momento que você está mais calmo ali, tranquilo. Isso leva cerca de 30 minutos ou 20, depois que você já tem uma certa rotina em fazer o planejamento semanal, flui muito melhor. Mas no início, você pode dedicar aí uns 30 minutos, uma hora ali do seu tempo no final de semana, principalmente no domingo, para fazer isso. Se você ainda não tem uma agenda, é importante então você pegar um papel, uma folha de mimeógrafo, um A4, você coloca domingo não vai contar, né? Mas se você vai colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você vai fazer todo o planejamento e vai colocar todas as atividades que você lembra e os compromissos que você lembra durante aquela semana. Na segunda-feira eu trabalho, sei lá, de 8 às 5. Então, todos os dias, de segunda a sexta, eu vou colocar lá. Parte da manhã até a tarde, 8 às 5. Terça-feira eu tenho um compromisso no médico. Quarta-feira eu tenho um compromisso de encontrar os meus amigos. Quinta-feira é o dia que eu estudo. Ou talvez você está fazendo alguma faculdade e você está trabalhando durante o dia e à noite está estudando. Então é muito importante você colocar tudo isso. E além dos dias da semana, você colocar os períodos, manhã, tarde e noite, inicialmente, para te ajudar, para te nortear ali, os compromissos da manhã, os compromissos da tarde, os compromissos da noite. Mediante isso, já definindo todas as semanas, os compromissos manhã, tarde e noite, colocar as coisas que são importantes para você. Quais coisas que são importantes? Lembra lá das prioridades?
tendo a sua prioridade definida, você vai começar a colocar as coisas importantes durante a sua semana. Talvez na sua prioridade você colocou que a sua saúde é algo importante. Então você ao longo da semana vai colocar três vezes na semana uma atividade física. 30 minutos de caminhada na parte da noite, é o momento que eu estou mais livre do trabalho ou da faculdade. 30 minutos, 6 horas da manhã antes de iniciar a jornada de trabalho, antes de fazer determinada coisa. Eu vou colocar 30 minutos ali de caminhada, porque eu vou cuidar do meu corpo, é isso que eu vou fazer. Ou até mesmo a sua prioridade são os estudos. Talvez você está estudando para um concurso, está estudando para a sua pós-graduação ou graduação, e você define esse horário. E você olha ali na sua agenda e você vê assim, não, na parte da tarde eu vou estudar toda segunda, quarta e sexta, eu vou estudar determinada matéria, eu vou estudar determinada disciplina que eu estou com dificuldade, mas você que vai definir isso. Por quê? O que acontece? Porque quando inicia a semana, outras coisas vão surgindo, outras coisas urgentes vão surgindo. E é aí que está a grande sacada. A gente não pode deixar que as coisas urgentes venham determinar a nossa agenda, venham determinar a nossa rotina diária. Por quê? Tem até um vídeo que eu já gravei aqui, porque senão a gente fica apagando incêndio a todo instante. A todo instante a gente está apagando incêndio das urgências. Incêndio da urgência. Uma coisa que surgiu, tal. Um imprevisto surgiu, tal. Faço. E chega no final de semana, as coisas que são de fato importantes, aquilo que você definiu lá atrás, que é a sua saúde, você estudar, você um tempo de qualidade com algum familiar seu, com seus amigos, você não fez. Porque você ocupou tanto o seu tempo com as coisas urgentes que você não teve tempo, ou melhor, você não priorizou as coisas importantes da sua vida. Então é muito importante esse planejamento. Então vamos lá. Você definiu ali vou pegar aqui por exemplo, vou pegar aqui uma data que já passou, estamos aqui no domingo. Aí estamos aqui segunda-feira, você já coloca lá o compromisso. Trabalho. Vamos no prático mesmo. Trabalho de 8 às 5. Botei aqui, trabalho de 8 às 5. Você vai colocar isso em todos os dias. Se é de segunda a sexta, coloca até de segunda a sexta. Aí depois você vai lembrando. Algo que é fixo da sua rotina. Um momento de reflexão, um momento de leitura bíblica. Eu sou cristão. Então, isso é importante para mim, é um princípio muito importante para mim. Então, eu vou colocar isso. É importante para mim atividade física, eu vou colocar. Então, que aí você vai estar construindo não só o planejamento semanal, que aí que vai ser muito importante, serão as rotinas. Porque serão as rotinas, aquela agenda diária ali que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, essa rotina diária, o que eu faço na parte da manhã? Na parte da manhã eu tenho mais concentração, na parte da manhã eu faço exercício físico, na parte da manhã é um período que eu tenho mais concentração, assim, então nessa parte, na rotina da manhã que eu vou me concentrar. É na rotina da manhã que eu vou me empenhar, porque aí é uma outra coisa que é muito importante também, que é você entender em qual momento do dia que você é mais produtivo, em qual momento do dia que você tem mais energia. Por exemplo, eu prefiro na parte da manhã, até o horário do almoço eu tenho muita energia ali, muita criatividade, tá pensando muito, e depois de 6 horas em diante, eu fico muito noturno também, conecto bem, começo a pensar bem, gosto de ler à noite. Na parte da tarde eu não sou tão legal assim. Já começo a dar aquela lambeira pós-almoço. Então você precisa identificar em qual momento você tem mais energia, em qual momento
você é mais produtivo. E a partir disso, você montar o seu planejamento, você montar as suas rotinas, entendendo aquilo que é de mais importante na sua vida e aquilo que é de mais forte na sua vida, né? Então, por exemplo, se você sabe que na parte da manhã você é mais produtivo, coloque as tarefas mais importantes na parte da manhã. É ligar para alguém, é fazer determinada coisa, pagar algum boleto, estudar na parte da manhã. E na parte da tarde e noite, você já começa em rotinas mais suaves. Rotinas talvez de uma leitura, de algo que é importante para você, às vezes um aprendizado de uma nova língua, talvez uma pós-graduação, uma graduação, algo mais tranquilo que você vai fazendo uma leitura, talvez um momento da sua rotina de estar mais com seus amigos, de estar mais com seus familiares, de ter também um momento off, que aí é outra coisa, que às vezes que a gente pensa que o planejamento semanal você vai ter que ocupar todos os espaços da sua agenda, e não é uma verdade. Você também precisa colocar e priorizar um momento off, um momento de desligar. Cara, eu não vou fazer nada agora. Não vou ler, não vou estudar, não vou ligar para ninguém. Esse momento é meu, é um momento de renovo, um momento ali off, ali, caixinha do nada. E isso é importante mais. E deixar horários vagos na sua agenda, porque os imprevistos acontecem. A gente está vivendo em meio a uma pandemia ainda e quantas coisas mudaram na nossa vida, né? Então é entender que as coisas também precisam ser flexíveis. Então você precisa deixar alguns horários vagos. Talvez aconteça algum imprevisto naquele horário ali, por você não ter uma agenda tão rígida, tão ali rígida, você pode encaixar determinada coisa. Você pode, e o planejamento semanal vai te dar clareza para fazer isso, porque você não vai ter aquele tempo perdido de falar assim, cara, quarta-feira eu tenho que fazer o quê? Quinta eu tenho que fazer o quê? Sexta eu tenho que fazer o quê? Mas você vai olhar no seu planejamento e ali já vai ter muito mais clareza. Muito mais clareza. É muito comum os professores, estou vendo aqui Marcelene entrando aqui, é muito comum as professoras terem esse hábito já de planejamento de atividades. Eu fiz licenciatura de História e é muito comum de fato mesmo a gente ter aquele plano de aula. E não somente o plano de aula, mas já tem aquela grade curricular daquilo que a gente vai falar ao longo do ano. Então no primeiro bimestre é isso, segundo bimestre é aquilo, terceiro, quarto, a gente já tem uma visão, panorama ali daquilo que a gente vai trabalhar ao longo do ano. Isso facilita o trabalho, facilita na criação das aulas, facilita nos planejamentos. E isso também a gente pode pegar essa skill aí dos professores e aplicar também em toda a nossa vida, independente da sua atuação. Mas realmente pensar assim, poxa, eu sou um empreendedor, poxa, eu sou um profissional, eu sei que nesse período aqui é um período mais importante na minha área, é um período mais crucial, poxa, eu vou fazer o planejamento das ações voltada para esse objetivo, porque uma vez que você está dominando o planejamento semanal, aí facilmente você já começa ao planejamento mensal. Aí você já começa a dividir ali os meses e vendo assim, não, nessa semana eu vou fazer isso, tal semana eu vou fazer aquilo, nesse mês eu tenho como objetivo estudar determinado assunto, esse mês eu tenho como objetivo aprender uma nova habilidade, e com isso daqui a pouco você vai estar planejando melhor o mês, o trimestre, o semestre, o ano. Isso vai facilitar muito mesmo. Mas inicie com um planejamento semanal, que à medida que você for aprendendo, à medida que você for se acostumando com isso,
Isso vai te ajudar muito e você vai ver o quanto você vai ser mais produtivo. Você vai ver o quanto que agora você não vai desperdiçar o seu tempo. Muito pelo contrário, você vai investir naquilo que é importante para você e com isso você vai alcançar os seus objetivos, suas metas e o nosso objetivo quanto trilha da aprendizagem é ajudar você a alcançar níveis maiores na sua aprendizagem, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Essa é a nossa missão. Eu espero que vocês tenham gostado e coloque aí nos comentários o que vocês acharam. Compartilhe aí, eu quero ouvir o seu feedback e um grande abraço.